Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez por aqui. Me chamo Joslaine, sou nutricionista e hoje nós vamos conversar sobre a importância dos três macronutrientes aí no seu controle, no seu diabetes. É muito importante que a gente entenda esse equilíbrio e isso vai fazer toda a diferença para a saúde da tua família, para a saúde dos seus filhos, independente se quem tem diabetes é você ou é o seu filho, a sua filha, é algo muito importante da gente compreender. Então fica por aqui que você não vai se arrepender. Bom, quando a gente fala de diabetes, a primeira coisa que surge, a primeira coisa que aparece é essa questão com relação ao carboidrato. Você já deve ter escutado muita coisa sobre isso, não é mesmo? Eu tenho certeza que isso pode, aquilo não pode, isso é proibido. Meu Deus, pão francês, meu Deus, macarrão, não come melancia, não são coisas nesse sentido que a gente escuta muito. E, na verdade, a grande chave de tudo isso, o grande controle para ter um equilíbrio na tua vida, na tua rotina, é compreender como funciona para você. É compreender como é o cuidado para você. O que a gente precisa ter de atenção na tua rotina, no teu equilíbrio, no quanto você vai consumir de determinados nutrientes. Porque sim, gente, faz diferença. O equilíbrio vai influenciar muito no controle da tua glicemia. Distribuir a tua alimentação entre carboidrato, proteína e gordura vai fazer muita diferença aí no teu dia a dia. E é necessário que você tenha esses três nutrientes na tua alimentação. Não tem como restringir um ou outro, ficar sem um ou outro. É muito importante o equilíbrio entre eles. É isso que vai ser o primordial. É esse que vai ser o direcionamento maior de atenção que a gente precisa ter aí na tua rotina, no teu dia a dia, no cuidado com a alimentação do teu filho, da tua filha, independente se você tem diabetes ou não. Esse equilíbrio vai trazer uma constância na saúde da família. E é isso que é o primordial, é isso que é importante. E a gente precisa ter esse direcionamento muito claro no nosso dia, muito claro nas nossas escolhas e também pensando aí, algo que eu falo sempre, eu falo muito aqui no meu canal, que é com relação a essa saúde emocional, saúde social também. A gente precisa ter isso, a gente precisa considerar isso na nossa alimentação. Tem muitos alimentos que fazem parte de momentos, que fazem parte de eventos, que fazem parte de comemorações. E melhor ainda, tem muitos alimentos que nos lembram a infância, que nos lembram a avó, que nos lembram a mãe, que nos lembram um momento legal que teve na tua vida. Quem nunca foi num restaurante, toda vez que volta lá, lembra dos momentos que viveu ali, dos momentos agradáveis, dos momentos felizes, né? Então, assim, a gente tem essa memória e isso muitas vezes está ligado ao alimento. E é importante que a gente se mantenha equilibrado nesse sentido, né? Eu comentei alguns dias atrás com vocês que não é interessante que a gente vá a uma festa de aniversário e que a gente, ao invés de comer bolo, a gente peça um alface. Isso não vai ser saudável, nem emocional e nem nutricionalmente falando. Então, não é o alimento em si, porque sim, o bolo nem sempre é considerado um alimento saudável e o alface é considerado um alimento saudável, mas depende do contexto em que esse alimento vai ser consumido. Não é mesmo? Então a gente precisa ter essa ideia, essas neuroses, esses desvios de conduta social podem influenciar muito aí na saúde da tua família, pode influenciar muito na tua saúde, na saúde do teu filho, no emocional do teu filho, pode fazer com que ele busque comer escondido. Gente, isso é uma das primeiras coisas que acontece. E não é só com a criança não, tá, gente? Tem muito adulto, tem muito idoso que acaba comendo escondido. Daí eu sempre falo assim no meu consultório, eu falo, gente, criatura de Deus, escondido de quem? Se a doença é tua. Não é, gente? A gente tem que pensar nesse sentido.
Faz muita diferença a gente equilibrar isso na nossa vida. Porque sim, a gente pode ir para um direcionamento aí de trocar lanche na escola, de comer escondido, esconder o lixo, enfim, gente, várias coisas podem acometer a tua rotina, o teu dia, quando a gente não entende esse equilíbrio, quando a gente não entende esse momento correto, esse momento certo de consumir os alimentos, onde eles se encaixam na nossa rotina, onde eles se encaixam na nossa vida, e que não adianta, você já deve ter tentado, eu sei, de coração, eu sei, que você já deve ter tentado fazer uma restrição de carboidrato na tua alimentação, uma restrição de gordura na tua alimentação, e você deve ter percebido que não resolveu, que não adiantou, que não te ajudou, que o teu controle glicêmico ficou bagunçado e que você não conseguiu entender o que estava acontecendo. É porque, gente, não é só carboidrato que vai fazer com que o teu diabetes fique legal. É o conjunto dos 3 nutrientes. É o conjunto de carboidrato, proteína e gordura. É esse equilíbrio que vai fazer com que o teu diabetes fique bom, fique legal, fique estável. E a gente precisa identificar em você como é a tua sensibilidade. Da mesma forma como a gente já aprendeu que existe uma sensibilidade ao carboidrato, que existe uma sensibilidade aí de correção da tua glicemia com relação à insulina, saiba que também existe uma relação muito grande da quantidade de proteína, da quantidade de gordura que você deve consumir para se manter equilibrado. Essa relação também existe. E sim, muitas vezes precisa fazer a correção da gordura. Muitas vezes precisa fazer a correção da proteína. Para quem utiliza bomba de insulina, esse processo é um processo mais simples. Mas eu sei que essa não é uma realidade de todos vocês. Eu sei que nem todo mundo conseguiu e pode ter acesso aí à bomba de insulina. Infelizmente, ela ainda não é uma realidade para todos os pacientes que têm diabetes. Mas a gente consegue fazer isso também, fazer esse controle sem a necessidade, sem a insulina. Sem a insulina não, desculpa, sem a bomba de insulina, né? A gente consegue fazer esse cuidado e ter essa atenção. No meu método a gente aprende isso detalhadamente. Eu consigo passar para vocês isso de uma forma muito tranquila, segura, e você consegue direcionar isso na tua vida. Mas aqui hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que realmente a gente tem que considerar, né? O porquê que cada grupo de nutrientes é importante. No nosso organismo, cada grupo de nutrientes tem funções diferentes, né? Por exemplo, as gorduras elas são necessárias no nosso organismo para o transporte de diversas condições hormonais e o transporte de vitaminas, de minerais entre as nossas células, no nosso organismo, para que tudo funcione direitinho. Por exemplo, existem muitas vitaminas que só são absorvidas na presença de gordura, que são as vitaminas lipossolúveis que a gente chama, né? Então, elas se dissolvem na gordura, elas precisam do meio gorduroso para que a gente possa absorver essas gorduras. Então, gente, tirar gorduras da tua vida, excluir, e eu vejo isso acontecendo muito com pessoas que estão fazendo dieta para redução de peso, né? Exclui completamente a gordura, tira todas as fontes de gordura, né? Ontem mesmo uma colega de trabalho comentou sobre as castanhas, ela falou, nossa, Nutri, eu não imaginava que castanha era tão calórica, né? Eu falei, é calórica, mas é uma gordura boa. Ela, não, eu não vou mais comer castanha. Existe esse conceito, esse preconceito, né, de que algo muito calórico, algo que tem muita gordura, deve ser evitado da alimentação. E na verdade a gente precisa consumir com a quantidade correta, né? A gente precisa trazer
o equilíbrio desse alimento, desse nutriente para a nossa vida. E isso vai ser muito individual, né? Você precisa aprender a organizar a tua vida nesse sentido. Porque se faltar gordura, vai faltar também essas vitaminas. E quando falta vitaminas, várias estratégias corporais da nossa fisiologia corporal começam a ficar comprometidas, né? A tua pele começa a ficar, não fica legal, o cabelo, as unhas começam a ficar comprometidas, né? A tua disposição, a tua vitalidade diária, né? O turgor da tua pele, tudo isso começa a ficar comprometido quando a gente fica aí com uma certa deficiência de vitaminas, e isso pode acontecer pela restrição excessiva do consumo de gordura. Então veja que não é benefício desequilibrar. A gente não pode consumir o excesso, né? Eu costumo dizer que hoje a gente já sabe que não existe aquela gordura que a gente tenha que condenar, né? Existe sim uma quantidade correta a ser consumida. Não tem gordura ruim. Então, óleo de soja, óleo de milho, manteiga, banha de porco, tudo isso, se consumido num equilíbrio, numa distribuição adequada, não vai prejudicar a sua saúde, né? É nesse sentido que a gente tem que pensar. É equilíbrio, gente. Equilíbrio vai trazer uma absorção adequada de nutrientes no teu corpo, vai trazer um equilíbrio energético para que cada coisa sirva para realmente cada detalhe do teu funcionamento fisiológico, né? Então nós estamos falando especificamente da gordura agora, e a gordura sim, ela tem essa importância, ela tem essa propriedade de fazer com que as coisas cheguem nos lugares corretos, que a vitamina seja transportada da forma correta, que os hormônios sejam construídos e transportados de uma forma correta aí no teu organismo. Então tudo isso é equilíbrio. Então sim, a gordura é importante, não adianta a gente tirar completamente. É óbvio que a gente não deve ficar comendo coisas que foram mergulhadas na gordura todos os dias, que são as frituras, né? Isso é óbvio, mas de vez em quando isso não vai também fazer problema, né? A gente precisa ter esse equilíbrio. Falar assim, ai, batata frita me lembra muito a casa da minha avó. Tem uma batata frita que a avó fazia, que é uma batata mais rústica, ela temperava assim, assim, assado, depois ela cozinhava, depois ela fritava, e essa batata me remete a uma lembrança emocional muito grande. Não vai ter problema você consumir isso de vez em quando. Tenha certeza disso. O problema é se você resolver fazer isso todos os dias. Que eu aposto também que nem a sua avó fazia isso todos os dias. Então é muito importante que a gente tenha esse equilíbrio, que a gente tenha essa atenção, né? Esses dias mesmo eu atendi um senhor que ele não gosta de pão, ele não consome pão de jeito nenhum. Então de manhã o que ele faz? Ele assa batatas naquela fritadeira elétrica, na air fryer. Ele assa, ele corta, né, a batata de uma forma rústica mesmo, tempera ali com salzinho, com pimenta, um pouco de azeite e coloca para assar na air fryer, e ele come de manhã. E ele é diabético, né? E aí já tinham condenado essa conduta dele inúmeras vezes. Não pode, tem que cortar, tem que comer pão integral, porque é isso, porque é aquilo outro. E ninguém até então tinha ajustado o quanto de insulina ele precisaria para continuar consumindo aquilo. Porque é o que ele gosta. Gente, não adianta, é o hábito. Você acha que você vai conseguir mudar um hábito de um senhor de 78 anos para fazer ele comer pão integral, porque você só sabe fazer com que o pão integral entre num controle glicêmico adequado pro dia a dia do teu paciente, né? Então, é algo bem complexo se a gente for pensar nesse sentido, né? Não tem mal nenhum, é só você adequar o quanto ele precisaria utilizar de insulina para equilibrar. Ah, Nutri, mas é um carboidrato assim, assim, assado? É um carboidrato como qualquer outro. Independente se ele está vindo de uma fonte integral, de um pão integral, se é uma tapioca, se é uma crepioca, se o que é um carboidrato.
O carboidrato da batata é um carboidrato, como qualquer outro carboidrato. A gente só precisa adequar a quantidade. É nesse sentido que a gente tem que pensar, tá? E aí cada nutriente tem a sua função. A proteína vai ter uma função estrutural no teu corpo. Vai auxiliar na cicatrização, vai auxiliar no crescimento muscular aí do teu filho, da tua filha, na manutenção do teu tecido muscular, se você for adulto. Se você for idoso, vai prevenir que você desenvolva aí uma redução da tua massa magra. Então, a proteína ela tem essa função e ela é importante numa quantidade adequada. E aqui fica um detalhe muito importante: se você não consumir a quantidade adequada de proteína ou se você deixar de consumir carboidrato e aumentar o consumo da proteína, parte dessa proteína vai ser quebrada em glicose para ser oferecida como fonte de energia. Se você desequilibrar, se você deixar de consumir carboidrato, ela sai da função estrutural, né? Ela sai dessa função de equilíbrio, de manutenção aí do teu corpo para servir de fonte de energia. E aí eu pergunto para você, adianta? Não adianta. Cada nutriente, cada macaco no seu galho, não é assim? Então, a gente precisa colocar os nutrientes nas suas funções adequadas e isso só é possível equilibrando. Por isso que eu insisto em dizer aqui para vocês, a restrição não funciona. Proibir o consumo de determinado nutriente só vai trazer desvios de conduta, questões sociais, psicológicas, emocionais, que não vão auxiliar no tratamento. Muito pelo contrário, pode fazer o teu filho, a tua filha se revoltar, de querer desistir do tratamento, se perguntar por que todo mundo pode comer aquilo e ela não pode, ele não pode, né? Ou até mesmo um adulto, até mesmo um idoso pode desistir do tratamento, porque é muito complexo, é muito difícil. Gente, é muito difícil a gente deixar de consumir algo que a gente gosta muito. É muito complexo isso. A gente precisa ajustar, a gente precisa equilibrar para que realmente fique numa quantidade adequada, para que fique numa quantidade correta, numa quantidade certa. E isso é muito importante, né? Então, gorduras são importantes, proteínas são importantes e carboidratos são importantes. Carboidrato é a real fonte de energia para o nosso corpo, é a primeira fonte de energia e tudo funciona, né, no nosso corpo de uma forma equilibrada e precisando dessa fonte de energia. Então a gente precisa de fato equilibrar isso. Se eu quero controlar a glicemia, se eu quero controlar o diabetes, eu preciso ter atenção nesse sentido. A gente precisa equilibrar, porque é esse equilíbrio que vai trazer resultados, né? E assim, eu posso colocar para vocês diversas formas aí da gente estar equilibrando todos os nutrientes do nosso dia. Mas é muito importante que a gente entenda que isso vai ser muito individual. Então você, da mesma forma como muda a sensibilidade da insulina para correção da glicemia de pessoa para pessoa, essa sensibilidade aos nutrientes também mudam. Então, cada macronutriente você vai ter uma sensibilidade. Tem pessoas que precisam dobrar a dose de insulina dependendo da quantidade de gordura que ela consome. Tem pessoas que nem precisam mexer, que só a dose que coloca ali com a contagem do carboidrato já é suficiente. Então, por que isso, gente? Porque existe uma individualidade. Cada pessoa vai ter uma resposta diferente e a gente precisa aprender como descobrir isso. No meu método a gente aprende, né? A gente consegue fazer esse direcionamento, a gente consegue ter esse cuidado específico aí com o teu dia a dia, com você. E isso é muito importante, porque isso vai te trazer equilíbrio, isso vai te trazer o domínio real do teu diabetes. Você vai aprender a dominar o seu diabetes e não mais ele dominar você. E isso parece ser uma coisa boba, complexa, muitas vezes, né? Mas isso não funciona, as pessoas pensam. Mas isso deve ser muito difícil, isso deve ser muito complexo. Não é.
Eu afirmo para vocês que não é. Basta a gente começar a conhecer melhor os alimentos, conhecer melhor o teu corpo, como funciona aí na tua família. E isso acaba sendo um cuidado, uma atenção para toda a família, não só para quem tem diabetes, né? Isso acaba sendo um cuidado aí para toda a família. Por quê? Porque o equilíbrio vai trazer saúde. E saúde tem relação com os nossos hábitos. E hábitos a gente tem dentro de casa, não é assim? Então vamos lá. Equilíbrio traz saúde. Saúde envolve hábitos. E hábitos nós temos dentro de casa. Então, isso é que é a chave do teu equilíbrio do domínio. As pessoas que convivem, as pessoas que estão no mesmo ambiente familiar que você e que sim, nós buscamos a saúde de todos que estão ao nosso redor. Ninguém quer que um pai, que um filho, que o marido, que o irmão, ninguém quer que outro membro que você ama, que você tem cuidado, que você tem carinho, fique doente. E a gente tem que buscar por onde? A gente precisa organizar isso aí na vida da tua família, na vida de quem você gosta. Esse hábito alimentar, gente, vai fazer toda a diferença. Vocês não tenham dúvida. É algo assim que, quando a gente começa a organizar isso na vida da gente, a gente começa a entender como que toda a família acaba recebendo os benefícios disso, né? E não é assim uma coisa radical. Gente, sair com a família, comer uma pizza, tomar um chopp, não vai fazer mal para ninguém. Isso vai ser saudável, desde que você saiba como agir nesses momentos, né? Como fazer uma correção de gordura no seu filho se é ele que tem diabetes. Ah, vamos comer uma pizza, a pizza é gordurosa, como que a gente vai fazer, né? É importante a gente saber como agir nesses momentos. Isso também faz parte de um convívio familiar. E isso também vai fazer parte da saúde da tua família. Então é importante a gente ter esse cuidado, esse controle em todos os momentos, para quando vir uma exceção a todo esse cuidado que precisa ser feito no dia a dia, para que essa exceção não comprometa a saúde da sua família. Eu tenho, a gente vê assim, esses dias mesmo estava conversando com um senhor e o filho dele havia tido um infarto, né? E o filho dele tem a minha idade, 40 e poucos anos. E ele estava extremamente preocupado, né? Falou, nossa, mas ele é tão jovem. E ao mesmo tempo ele falava assim, mas ele também não cuida, né? É comida gordurosa, é churrasco, cerveja, né? Com muita frequência na vida dele. E realmente, gente, as nossas escolhas, a frequência com que a gente coloca uma comida que foge muito desse equilíbrio, isso vai refletir de uma forma negativa na nossa saúde. Não tenham dúvida disso, né? Mas se isso acontecer de vez em quando, não vai ser prejuízo. Porque a maior parte dos dias você está partindo do equilíbrio, né? E qual é o equilíbrio? É adequar de uma forma correta gorduras, proteínas e carboidratos na tua alimentação. Isso vai envolver alimentos saudáveis, isso vai envolver boas escolhas, isso vai envolver conversar sobre o alimento aí na sua casa. Eu desafio vocês, nesse momento, eu desafio vocês a sentar com a família e conversar. Gente, o que a gente escolhe para trazer para dentro de casa que traz saúde para nossa família? O que a gente escolhe para trazer para dentro de casa que traz doença para nossa família? Que sim, as escolhas alimentares têm esse poder. Com que frequência nós estamos consumindo alimentos que podem nos prejudicar no futuro? Ah, mas a gente gosta muito de tal coisa, então a gente optou por não jantar e consumir diariamente tal coisa. Revejam, isso vai trazer equilíbrio para a tua família? Não é melhor que essa tal coisa esteja numa frequência menor do que diária? Não precisa, às vezes até enjoa se consumir todos os dias.
sei lá, pega uma coisa que você gosta muito e começa a consumir todo dia, todo santo dia, vai chegar uma hora que você não vai querer mais nem saber. Vai deixar de ser um prazer e vai ter prejudicado muito a tua saúde. Então a gente precisa ter esses questionamentos, esses desafios familiares, eles precisam acontecer aí no teu dia, e principalmente se você já tem uma doença crônica como diabetes, né? Se isso já faz parte da tua família, essa conversa ela tem que vir de uma forma mais rotineira na tua vida. Ela vai envolver primeiro as pessoas que moram com você, e aí você pode ir estendendo, né? Você pode ir estendendo essa qualidade para os demais membros da tua família, né? Para os teus irmãos, para os teus sobrinhos, para os teus netos, para os seus filhos que moram fora já, enfim, a gente começa a disseminar aquilo que é bom também. As pessoas começam a repensar, e é bem nesse sentido que a gente tem que colocar, né? A reorganizar, a ver. Que nem eu estava dando o exemplo do senhor que gosta da batata pela manhã. Será que é isso que está prejudicando a saúde dele? Será que é isso que está fazendo mal para a vida dele? Ou será que não é um ajuste no horário, na quantidade, na dose de insulina que precisa ser feita? A gente tem que refletir sobre essas coisas. Afinal de contas, batata, da forma como ele estava fazendo, eu não vejo mal. Ah, mas é de manhã. É carboidrato, igual pão. A gente precisa começar a condenar menos. Isso é uma coisa muito importante. A gente precisa aprender a condenar menos e a equilibrar mais de fato, né? Enquanto a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir manter um equilíbrio na nossa rotina. A gente continua fazendo escolhas ruins e comprometendo a nossa saúde sem repensar como está a nossa rotina, sem repensar o que realmente pode estar prejudicando a saúde da nossa família. E isso sim é negativo. Isso sim é um prejuízo. Isso sim a gente precisa rever, né? O que realmente pode prejudicar? Quais são as escolhas que estão prejudicando? Porque aí a gente vai conseguir, né? Colocar as coisas nos eixos, vai conseguir organizar tudo e conseguir fazer não só um controle do diabetes, não só dominar o diabetes e não mais o diabetes dominar você, porque eu falo muito disso, né? O diabetes está te dominando, você não está conseguindo controlar ele, está fora de controle. Como também você vai influenciar a saúde de toda a sua família. E isso é uma coisa importante. Quando a gente fala de hábito, de equilíbrio, é algo que envolve toda a família. Se aí, na sua casa, você está fazendo o controle alimentar do teu filho, colocando toda a tua família numa rotina diferente da dele, pode ter certeza que não vai dar certo. Isso não é bom para ele, porque ele vai se sentir excluído do ambiente social da família, e também não vai ajudar no controle. Vai ser um risco muito maior dele sair desse controle, dele fugir disso, dele se revoltar dessa situação. Então, se isso está acontecendo aí na tua casa, sei lá, vamos supor que vou dar um exemplo. Você, mãe, tem lá 3 filhos, um deles somente é diabético, os outros 2 não são. Você e teu esposo também não. E aí você faz a alimentação desse seu filho que é diabético completamente diferente das outras crianças. Para o outro você dá biscoito recheado, para o outro você libera sorvete todo dia, para o outro você tá ali. Gente, isso não é saudável para nenhum dos lados. Nem para quem tem o diabetes e nem para quem não tem. Não é saudável isso. É nesse sentido que a gente tem que pensar no equilíbrio. É muito melhor que você saiba
o quanto oferecer de insulina para o seu filho que tem diabetes e oferecer sorvete para os três num mesmo dia, num mesmo contexto, numa mesma comemoração ou convivência ou passeio que seja, do que você deixar livre para os outros e restrito para o teu filho que tem diabetes. Entende? Que é diferente? Né? Você ter um momento onde vai acontecer um consumo de um alimento considerado ruim, considerado não tão saudável, mas você tem um contexto de passeio, de comemoração e que todos vão ter o mesmo direito, porque é nesse sentido que a gente tem que direcionar a alimentação do diabético. É natural cuidar do uso da insulina e da alimentação, mas tem que estar inserido num contexto que para todo mundo aquele momento vai ser um momento de fazer isso. E é muito importante que a gente pense nesse sentido, tá? Para todos, vai ser oferecido para todos. E o cuidado de fazer de fora o que o corpo do filho que tem diabetes não faz sozinho é que precisa ser a atenção nesse momento. Então vejam que é algo que envolve não só alimentação, mas envolve comportamento, envolve esse ambiente social. Então esse equilíbrio, gente, esse equilíbrio ele é social também, ele é emocional também. E ele precisa estar inserido no hábito, na rotina aí da tua família. É nesse sentido que a gente precisa pensar. E isso vai além do diabetes, tá, gente? Isso vai na rotina de qualquer indivíduo. A gente precisa repensar, a gente precisa conversar sobre isso. Essa é a chave do negócio. A gente precisa ter aí na tua rotina, no teu dia a dia, aí na sua casa, a conversa sobre o alimento, a conversa sobre as escolhas alimentares. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham ficado com uma mensagem legal aí sobre isso, né? Se ficou alguma dúvida, podem entrar em contato, não tem problema nenhum. E hoje eu fico por aqui, eu me despeço com o coração quentinho, que eu acho que eu deixei uma mensagem legal aí para vocês, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.